Atividades educativas para integrar tecnologia e música. Atividade 1. Trilhas musicais e humores, transformando cenas apenas com a música. Resumo. Com diferentes músicas trazidas pelos alunos, transformar o teor de uma cena audiovisual, de filme, novela, série e etc. Preparando a aula. Reunir cenas pré-selecionadas e pensar nos desafios. Os alunos terão de transformar o caráter, o humor daquela cena apenas com música, reinventando a trilha sonora. Atribuir 2 humores para cada cena, que sejam diferentes da energia original. Na aula, dividir os alunos em grupos e distribuir as cenas com as respectivas propostas de mudança. Dar um tempo de discussão. Certifique-se de que eles têm acesso à internet para que as músicas propostas possam ser testadas. No final do tempo de debate, cada grupo apresenta as cenas modificadas. Elas podem ser produzidas num simples aplicativo de edição ou as músicas podem ser tocadas simultaneamente à exibição da cena. Proposta de discussão. A apresentação de cada grupo, perguntar os motivos das escolhas e abrir a discussão sobre todos os trabalhos. Por que tal música remete a tal humor? Quais instrumentos e sons trazem tais sensações? O resultado foi o esperado? Houve alguma dificuldade na escolha da música? Se sim, por que acha que isso aconteceu? De onde você conhece a música sugerida? Atividade 2. Ilustrando canções. Resumo. Quase como uma atividade inversa anterior, a ideia é ilustrar as músicas, por meio de cenas interpretadas, desenhos e etc. Preparando a aula. Reunir músicas pré-selecionadas e pensar nos desafios. Os alunos terão de representar os humores e acontecimentos sonoros da música com imagens. Você pode inspirá-los com algumas alternativas, como arte abstrata ou arte colagem, o que pode ser realizado online ou presencialmente. Na aula, depois de o professor explicar a atividade e mostrar as inspirações, e de seus estudantes esboçarem suas ideias, há a possibilidade de pedir para que eles enviem seus desenhos por e-mail, individuais. Na aula seguinte, o professor realizaria uma apresentação com todos os trabalhos. Outra possibilidade é utilizar programas que permitem a criação de imagens em conjunto online. Proposta de discussão. Na apresentação de cada grupo, perguntar os motivos das escolhas e abrir as discussões sobre todos os trabalhos. Por que tal música remete a tal humor? Quais instrumentos e sons trazem tais sensações? O que cada elemento das imagens criadas diz sobre a música? Por que da escolha de tais elementos? O resultado foi o esperado? Atividade 3. Telefone sem fio musical. Resumo. Numa construção livre e coletiva de composição musical, cada estudante terá que gravar um áudio inspirado no áudio anterior, gravado pelo colega. Preparando a aula. Mesmo sendo uma composição livre e não tendo limites para a criatividade, o educador deverá munir seu estudante de algumas possibilidades, sugerindo que os sons sejam reproduzidos com o corpo ou com objetos da casa, com a voz ou instrumentos, de sites de composição ou do próprio ambiente. Na aula. Após o professor explicar a atividade e as opções de sons para gravar, deve pedir que seus estudantes, um por um, grave depois da aula um ou alguns sons de 4 a 8 segundos após escutar e se inspirar na gravação anterior, feita por um de seus colegas. As gravações devem ser enviadas ao educador pelo mesmo meio que deve ser acessível a todos, para que os estudantes possam ouvir a produção de seus colegas. Os estudantes deverão numerar a ordem de chegada e nomear suas gravações. Depois de prontas as gravações, é hora de uni-las por meio de uma edição de áudio. Na aula seguinte, o educador poderá trazer o áudio já editado ou então editar ao vídeo junto dos estudantes, por meio de sites de edição e manipulação musical. Há algumas possibilidades de edição. Os sons podem ser seguidos um após o outro, podem sendo acrescentados de camada em camada, um sobre o outro ou da maneira que preferir. Ferramentas sugeridas. Caso algum estudante opte por gravar os sons online, ele pode optar por sites de composição musical fácil, como o Chrome Music Lab. Para os estudantes armazenarem e ouvirem os áudios e para que o professor tenha controle do fluxo, sugerimos o Google Drive. A edição dos áudios pode ser feita online através do site twistedwave.com. Proposta de discussão. Pergunte aos alunos como eles gostariam de compor a música, se mudariam a ordem de sons, teste as mudanças propostas. Onde essa canção coletiva poderia tocar? Como você pensou a sua gravação? Como a escuta do material sonoro do colega o influenciou? Para aqueles que gravaram os sons que aconteciam no ambiente,
Acham que os sons podem fazer parte de uma paisagem sonora? Obrigada! Tchau, 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 tchau.